Boa tarde, turma. Sejam bem-vindos a mais essa aula. A aula de hoje, como vocês sugeriram, vai ser bem mais curta. A atividade também vai ser bem mais curta, visto que vocês estão tendo aula, né, na escola regular. E continuando sobre o conteúdo da nossa ementa, hoje nós falaremos sobre a morfologia. A morfologia, ela estuda todos os tipos de palavras da língua portuguesa. Existem 10 tipos de palavras, né? São substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre essas 10 classes de palavras, começando então pelo substantivo. O substantivo, gente, é tudo que vai dar nome a um ser. Seja ele um lugar, um sentimento, um estado, uma qualidade, uma ação. O substantivo ele vai nomear objetos, pessoas, enfim, todos os seres, vivos e não vivos. O substantivo vai dar nome. Existem vários tipos de substantivos, né? Tem o substantivo comum, que vai designar seres de uma mesma espécie de uma forma genérica. Por exemplo, cidade, menino, homem. Isso são substantivos comuns. Esse substantivo comum, ele é exatamente o oposto do substantivo próprio. Porque o substantivo próprio, ele vai determinar uma espécie de uma forma particular. Então, enquanto o comum ele vai generalizar, é uma cidade, pode ser qualquer cidade. O substantivo próprio, ele vai dar nome para essa cidade. Então, Londres não é apenas uma cidade qualquer, ela é a cidade de Londres. Então, existe essa cidade. Não é qualquer uma, é a cidade de Londres. Então, Londres é um substantivo próprio. Paulinho, Pedro, são nomes próprios de pessoas, de um menino, de um homem. Então, substantivo comum e próprio, eles são de forma equitativa diferentes, entendeu? O substantivo concreto, ele vai estar de forma equitativa do substantivo abstrato, porém diferente. O concreto é aquilo que eu posso pegar, por exemplo, se for do mundo real, e também é aquilo que eu posso imaginar, desde que seja algo que realmente existe, ou que existe na minha realidade, ou que existe na minha imaginação. É algo concreto. Se for do meu mundo real, pode ser um homem, uma mulher, uma cadeira, um óculos. Se for do meu mundo imaginário, pode ser os personagens de uma história. O Saci, a Mãe d'Água, o fantasma, né? Essas histórias aí do mundo folclórico brasileiro. Tem muitos personagens e todos eles são substantivos concretos, o que é totalmente diferente do substantivo abstrato, que é aquilo que eu não consigo pegar de forma concreta. É aquilo que é abstrato, que é, por exemplo, a vida, a rapidez, uma viagem. Tudo isso eu não consigo pegar. Eu consigo sentir, eu consigo, por exemplo, a saudade é um sentimento, a viagem é uma ação, a ação de viajar. Então não é algo que eu pego. Portanto, é um substantivo abstrato. O substantivo coletivo, ele vai designar um conjunto de seres de uma mesma espécie. Então, nesse exemplo aqui, tem 3 frases para vocês conseguirem distinguir o que é um substantivo coletivo. Eu posso dizer assim: ele vinha pela estrada e foi picado por uma abelha, mais outra abelha. Enfim, essa pessoa estava andando numa estrada e ela foi sendo picada por uma abelha, outra abelha, e por aí vai. Ou eu posso dizer assim:
Ele vinha pela estrada e foi picado por várias abelhas. Então agora eu não vou falar mais uma, outra, mais outra abelha. Eu mudei e coloquei apenas uma palavra, várias. Ele vinha e foi picado por várias abelhas. E numa terceira opção, eu posso dizer que ele vinha pela estrada e foi picado por um enxame. Não preciso falar um enxame de abelhas, porque enxame, ele é o coletivo de abelhas. Então, é um substantivo coletivo. Para vocês entenderem melhor, eu coloquei vários tipos de substantivo coletivos aqui. Por exemplo, classe é um substantivo coletivo do substantivo comum, aluno. Aluno é o substantivo comum. Classe é o substantivo coletivo. Assistência é o coletivo de assistente. Ao invés de falar um assistente, vários assistentes, eu posso dizer assistência, assistência técnica. Significa que ali tem mais de um assistente. Astro, o coletivo de astro eu posso colocar constelação. Astro lê-se estrelas, planetas, tudo que está no universo. O conjunto disso, o coletivo disso, eu posso chamar de constelação. O coletivo de ator, elenco, vários atores, significa o quê? Um elenco. Avião, vários aviões. O coletivo de vários aviões vai ser esquadrão, esquadra, esquadrilha. Enfim, substantivo coletivo, ele vai designar um conjunto de seres que seja de uma mesma espécie. O substantivo, ele pode ser também simples ou composto. Se ele for simples, ele vai ser formado de apenas uma palavra. Aqui no exemplo eu coloquei a palavra chuva. No composto, por exemplo, ele seria formado por duas palavras, por exemplo, guarda-chuva, que na verdade é uma palavra só. Por isso que é chamado de substantivo composto. Beija-flor tem duas palavras, beija e flor. Porém, é uma palavra só. No todo, né? Forma um substantivo composto. E esse substantivo composto, ele pode tanto ser separado por hífen ou não. Na palavra passatempo, por exemplo, tem dois elementos, passa e tempo, e não está separado por hífen. E mesmo assim, a gente consegue observar que é um substantivo composto e que tem dois elementos ali. Entendeu? Sem necessariamente estar separado por um hífen. É possível perceber na leitura da palavra. O substantivo primitivo é aquele que não deriva de palavra nenhuma da língua portuguesa. Aqui eu coloquei como exemplo a palavra limão. Limão é uma palavra primitiva, ela não originou de nenhuma outra. Já a palavra limoeiro, ela é derivada da palavra limão. Por isso que é chamada de substantivo derivado. O substantivo, ele tem três flexões. Ele pode se flexionar em gênero, número e grau. Nas flexões de gênero, nós temos masculino e feminino. No masculino, sempre vai terminar com a letra O. E no feminino, sempre vai terminar com a letra A. A flexão em número, ela pode ser em plural e em singular. O plural vai terminar com S e o singular vai terminar com a desinência daquele gênero. Na flexão em grau, ele pode ser no aumentativo, como aí no exemplo meninão, a terminação em ão, ou no diminutivo, menininho, a terminação em inho. Outra classe de palavras é o artigo. O artigo é uma palavra que ela vai vir sempre antes do substantivo. Ela vai indicar se ele está sendo empregado, se aquele substantivo está sendo empregado de uma maneira definida ou indefinida. Os artigos definidos são o, a, os e as.
Então, quando eu falo, eu comprei o carro, é um carro que eu já falei dele antes. É aquele determinado carro. Agora, se eu falo, eu comprei um carro, é qualquer carro. Eu não preciso ter falado dele antes. Eu simplesmente comprei um carro qualquer. Então, os artigos indefinidos são uma, uns e umas. É muito comum a gente combinar artigo com preposição. A gente vai falar mais à frente sobre a preposição. Olha só nesse quadro. Os artigos, eles estão aí em azul e as preposições em laranja. E em verde, dá para perceber a combinação da preposição com o artigo. Então, olha só, o artigo ou mais a preposição a forma a palavra ao. O artigo os mais a preposição a forma a palavra aos. E por aí vai na tabela. Dá pra gente ir fazendo todas essas combinações aí, ó. A preposição de mais o artigo o forma a palavra do. A preposição de mais o artigo os forma a palavra dos, entendeu? Vocês podem falar de uma maneira mais rápida, tipo assim, de mais o dos, de mais a da, entendeu? Então, enfim, é muito comum, né? Fazer essa combinação de artigos com preposições. Uma outra forma de combinar é juntar também a preposição a mais a, que são duas vogais, né? A fusão dessas duas vogais idênticas, a preposição a mais o artigo a, vai formar o que a gente chama de crase, que a gente vai ler a, ou as, ou aquilo, aquela. O adjetivo é uma palavra que ele vai dar qualidade, dar uma característica ao substantivo. Aqui eu coloquei como exemplo a palavra bondoso. Podemos dizer homem bondoso, moça bondosa, pessoa bondosa. A gente observa que homem, moça, pessoa são substantivos. E bondoso ou bondosa vai estar atuando como um adjetivo, porque ele está caracterizando o substantivo. Então, bondoso, adjetivo, ele caracteriza esse homem, que é um substantivo. Tem os adjetivos que são pátrios. Por exemplo, acriano é uma pessoa que nasceu no Acre. E acriano é visto como um adjetivo, porque é uma característica dessa pessoa. Brasileiro é uma característica de uma pessoa que nasceu no Brasil. Por isso, brasileiro é um adjetivo. Tem também as locuções adjetivas. Locução é sempre que tiver a junção de duas palavras. Então, por exemplo, quando eu falo aves da noite é uma locução adjetiva. Porque eu posso falar também que essas aves elas são noturnas. E noturnas é uma característica dessas aves, porque os hábitos que essas aves têm são noturnos. Elas podem passar o dia todo dormindo, por exemplo, a coruja, elas passam o dia dormindo e a noite toda ficam acordadas, bem acesas. Então, elas são o quê? Aves noturnas. Noturnas é uma característica de aves. Paixão sem freio. Sem freio, duas palavras. Então, é uma locução adjetiva, porque eu posso dizer que essa paixão ela é desenfreada. E desenfreada está caracterizando essa paixão. Outra classe de palavras é o numeral. O numeral ele vai indicar, como o próprio nome diz, né, os termos numéricos. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos. Os 4 últimos ingressos foram vendidos há pouco. Eu quero café duplo. E você? A primeira pessoa da fila pode entrar, por favor? Então, aqui, gente, eu coloquei em negrito os numerais.
quatro, duplo, primeira. Cada uma dessas palavras representam numerais. Assim como outros exemplos, década, dúzia, par, ambos, novena. Todos esses exemplos aí, eles são o quê? A forma escrita de algarismos. Os algarismos estão aí, um primeiro, um terço, de forma algarítica. E aí, nos exemplos abaixo, eu coloquei os numerais escritos, esses algarismos escritos de forma extensa, de forma escrita. Aqui a gente tem vários exemplos de numerais. Tem os numerais cardinais, que eles vão indicar uma contagem, uma medida. É o número básico que a gente conhece. 1, 2, 3, 4, 100, 1000. Tem os ordinais, que vão indicar uma ordem, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Tem os fracionários, que vão indicar uma parte de um inteiro, meio, terço, 2/5. Tem os multiplicativos, que vão dar uma ideia de multiplicação dos seres, indicando quantas vezes aquela quantidade foi aumentada. Por exemplo, o dobro, o triplo, o quíntuplo. E tem também os coletivos, né? Que vão sempre indicar de forma exata o conjunto daqueles seres. Por exemplo, quando eu falo uma dezena, significa que eu estou falando que tem 10 unidades. Aquele conjunto tem 10 unidades. Quando eu falo uma dúzia, significa que aquele conjunto tem 12 unidades. Meia dúzia, 6 unidades. Um milheiro, 1000 unidades. Continuando, então, a classe de palavras, a próxima é o pronome. O pronome é uma palavra que a gente utiliza no lugar do nome. Ela vai sempre se referir ao nome. É como se a gente dissesse assim, pronome é o que? É para o nome. Para o nome. Olha só alguns exemplos. A moça era muito bonita. Ela morava nos meus sonhos. O ela é um pronome. Por quê? Porque ele substituiu o nome, ou seja, o substantivo, que é moça. Então, para eu não precisar falar a moça era mesmo bonita, a moça morava nos meus sonhos, para eu não precisar repetir moça, eu falo ela. Então, eu substituí o substantivo moça e coloquei o pronome ela. Quando eu falo a moça que morava nos meus sonhos era mesmo bonita. O que é um pronome que está fazendo referência ao nome. Se eu tirar a palavra que, a frase fica sem sentido. A moça morava nos meus sonhos, era mesmo bonita. Eu teria que falar a moça morava nos meus sonhos, a moça era mesmo bonita. Eu teria que repetir 2 vezes o substantivo. Então, por isso, ao colocar o pronome que, eu substituí a palavra moça, o substantivo moça. Olha só outra frase. Essa moça morava nos meus sonhos. Aqui eu estou dando uma qualificação para esse nome, para esse substantivo. Igual eu falei no exemplo anterior. Se eu tirar a palavra essa e só colocar moça morava nos meus sonhos, a palavra fica sem sentido. Então, o pronome, ele vai dar um sentido para esse nome, para esse substantivo. E existe, gente, 6 tipos de pronomes. Os pessoais, possessivos, demonstrativos, indefinidos, relativos e interrogativos. Vamos falar então rapidamente de cada um destes pronomes. Os pronomes pessoais são aqueles que vão efetivamente substituir o substantivo. Eles podem ser eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Então, é como eu falei nesse exemplo anterior. O pronome ela, ele substituiu o substantivo moça.
Os pronomes possessivos são aquelas palavras que vão indicar possessão, ou seja, você possuir algo. Os pronomes são meu, meus, minha, minhas, teu, teus, tua, tuas, seus, sua, suas, nosso, nossos, nossa, nossas, vosso, vossas, enfim. Todos esses pronomes possessivos vão indicar algo que eu possuo, por exemplo, meu óculos, meu computador, meu celular. O meu é um pronome possessivo. O pronome demonstrativo, ele vai ser usado para explicitar uma posição de uma certa palavra, tanto com relação ao contexto em que ela está escrita, como em relação a, por exemplo, uma fala oral minha. Então, quando eu uso os pronomes demonstrativos este, esta, isto, eu quero dizer algo que está próxima a mim. Tanto no momento aqui de eu estar falando, por exemplo, este celular, ele está próximo a mim. Então, eu falo este. Agora, se eu falasse aquela mesa, é uma mesa que está distante de mim. Então, aquela vai ser usado sempre quando eu demonstrar, um pronome demonstrativo de que algo está longe. Este é um pronome demonstrativo de que algo está perto. E esse, ou essa, vai demonstrar, é um pronome demonstrativo de que não está nem tão longe e nem tão perto. Isso serve também para o contexto escrito. Então, quando eu coloco este, vai sempre significar algo que está mais próximo do verbo. E aquele, aquilo, algo que está muito longe do verbo, muito longe daquela ação. Os pronomes indefinidos são palavras que se referem à terceira pessoa do discurso, dando-lhe um sentido vago, impreciso. Então, quando eu falo algo, alguém, fulano, pode ser qualquer pessoa, não é uma pessoa específica. Quando eu falo ninguém, tudo, é algo muito vago, muito abrangente, muito geral, muito indefinido. Por isso que são chamados de pronomes indefinidos. Os pronomes relativos são aqueles que fazem menção de algo que eu já falei anteriormente. São eles o qual, cujo, quanto, quem, que, onde. Como naquele exemplo que eu falei, daquela frase. Olha aqui. A moça que morava nos meus sonhos. O pronome que é um pronome relativo, porque está fazendo referência a algo que eu falei antes. O que eu falei antes? A moça. Então, a moça que morava nos meus sonhos, esse que aí está relacionando a algo que eu falei antes, ao substantivo, ao nome que eu falei antes. Por isso que chama pronome. Ao nome que eu falei antes. Este é o pronome relativo. Os pronomes interrogativos, eles são usados na formulação de perguntas, sejam elas diretas ou indiretas. Que, quem, quando, quanto. Próxima classe de palavras é a classe do verbo. O verbo é a classe que se flexiona em pessoa, número, tempo, modo, voz, enfim. Ele é totalmente flexível de todas essas formas que vocês podem ver. Pessoa, número, tempo, modo, voz. Vamos falar sobre algumas destas flexões. O verbo ele pode indicar várias coisas. Ele pode indicar uma ação, ele pode indicar um estado, um fenômeno da natureza, como a chuva, a neve, uma ocorrência, né? Um desejo, enfim, o verbo ele pode expressar vários processos.
Os modos verbais são indicativo, que vai indicar uma certeza, uma realidade. Por exemplo, quando eu falo eu sempre estudo, eu estou indicando uma certeza. Estudo, essa terminação, ela vai indicar que é uma realidade, é uma certeza. Eu sempre estudo. O substantivo, ele vai indicar uma dúvida, uma possibilidade. Por exemplo, talvez eu estude amanhã. Então, estude é diferente de estudo. Quando eu falo estude, é uma dúvida, é uma possibilidade. Então, esse modo verbal, ele está no modo subjuntivo, no modo de dúvida. O modo verbal imperativo, ele vai indicar uma ordem ou um pedido. Então, quando eu falo, estuda agora, menino. Estuda, eu estou falando o quê? Uma ordem, uma ordenança ou um pedido. Estuda, vai ser bom para você, estuda. Então, é totalmente diferente. Estudo, estude e estuda. Um vai indicar uma certeza, uma realidade, o outro uma dúvida. E o outro uma ordem, um pedido. Tem também os tempos verbais, né? Eles vão fazer referência ao momento em que se fala. A ação expressa pelo verbo, ela pode ocorrer em diversos tempos. Aqui não sei se vai dar para vocês enxergarem muito bem esse quadro, mas tem de uma forma bem resumida os tempos, né? Nós temos os tempos indicativo e subjuntivo. No indicativo tem o presente, o pretérito e o futuro. E no subjuntivo da mesma forma, tem presente, pretérito e futuro. O pretérito perfeito, o pretérito ele pode ser perfeito, imperfeito, mais que perfeito. Ele pode ser pretérito perfeito simples, pretérito perfeito composto, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito simples, pretérito mais que perfeito composto. Enfim, dá para vocês irem lendo passo a passo nessa tabela cada tipo de tempo, cada um vai ter aí um emprego correto e um exemplo sobre este emprego. Então, eu vou falar só alguns exemplos, até para essa aula não ficar muito longa, e depois eu estarei disponibilizando o slide para vocês no grupo, e vocês podem olhar e estudar esse quadro em casa, lendo todos os empregos, todos os exemplos, porque senão essa aula ficaria extremamente grande, e como vocês pediram para dar uma reduzida, então eu vou dar só esse primeiro exemplo aí do indicativo. O presente do indicativo, olha só, ele emprega desta forma. Ele indica uma ação simultânea no momento da fala. Uma ação que está acontecendo agora, no presente, o próprio nome já diz. E um exemplo é, agora sonho com uma viagem. Sonho, eu estou sonhando agora. Se eu falasse ontem sonhei com você, é pretérito, é passado, então eu já sonhei. E é um passado simples, porque tem apenas uma palavra. Tem só a palavra sonhei, só o verbo sonhei. Se fosse tenho sonhado menos, tenho sonhado é composto, é duas palavras. Então, por isso, é um pretérito perfeito composto. Então, gente, por aí vai. Assim, o quadro todo é autoexplicativo. Vocês podem ler depois no slide que eu deixarei disponibilizado lá no grupo. Tem também as vozes verbais. Dá-se o nome de voz à forma assumida pelo verbo. Tem três tipos de vozes. Tem a voz ativa, que é quando o sujeito ele é um agente, ou seja, ele vai praticar a ação que aquele verbo está expressando. Quando eu falo ele fez o trabalho,
Ele é o sujeito agente. Fez é o verbo, é a ação. E o trabalho é o objeto, é o paciente. O trabalho é aquele que recebeu a ação. Então, por isso, voz ativa verbal é quando o sujeito é agente, é quando o sujeito pratica a ação. Então, fez aí é um verbo que está numa voz ativa. A voz passiva é quando o sujeito é paciente, ou seja, quando ele recebe a ação do verbo. Então, olha só troquei de lugar o sujeito e já mudou completamente a voz do verbo. Então, quando eu falo o trabalho foi feito por ele, o trabalho ele se torna um sujeito. Ele não é mais objeto, como no exemplo acima. Ele aqui agora, ele é um sujeito, porém, do mesmo jeito, ele é um sujeito paciente, porque ele está recebendo uma ação de um agente da passiva. O agente é o que? É o ser humano, é ele, é o homem. Então, o trabalho foi feito, então, esse verbo, ele está demonstrando uma voz verbal passiva. Por quê? Porque o trabalho é que é sujeito nessa frase. Reflexiva, a voz reflexiva é quando o sujeito ele é ao mesmo tempo agente e paciente. Ou seja, ao mesmo tempo ele vai praticar uma ação e ao mesmo tempo ele vai receber essa ação. Então, quando eu falo o menino feriu-se, ao mesmo tempo que esse menino ele teve essa ação de ferir, ele próprio foi ferido por si mesmo. Então, o menino feriu-se. Ele praticou a ação de ferir e ele recebeu aquele ferimento. Próxima classe de palavras é o advérbio. O advérbio, ele vai modificar o sentido do verbo, ou do adjetivo, ou do próprio advérbio. Então, numa frase, o ônibus chegou ontem. Ontem é um advérbio, porque eu estou dizendo em que momento que esse ônibus chegou. Então, o ônibus, ele não simplesmente chegou. Não, ele chegou ontem. Tem aí um momento que ele chegou, uma circunstância de tempo. Quando eu falo Marcos jogou muito bem, muito é um advérbio que está intensificando o verbo. O verbo não, o adjetivo. Bem aí, ele tá. Lembra que eu falei que adjetivo é uma característica? Então, ele não jogou bem, ele jogou muito bem. Então, o muito é um advérbio que está mudando o sentido do adjetivo, que é adjetivo bem. A criança é muito linda. Muito está intensificando o adjetivo linda. Por isso, muito é um advérbio. Então, gente, o advérbio, ele vai sempre estar modificando o verbo, o adjetivo, e ele vai estar sempre modificando de uma forma que ele vai acrescentar ideias. Não é modificar o sentido, não, o sentido vai continuar o mesmo. Porém, ele vai dar uma ênfase, ele vai dar uma ideia maior, ele vai dar um detalhe maior. Aqui nós temos alguns exemplos. Por exemplo, ela chegou tarde, é um advérbio de tempo. Ele mora aqui. Aqui é um advérbio de lugar. Mal é um advérbio de modo. O modo como ele agiu foi mal. Eles agiram mal. Ela não saiu de casa.
Não é um advérbio de negação. Se eu tirasse o não ali, ficaria ela saiu de casa. E quando eu coloco advérbio, eu estou mudando, eu estou modificando a ideia do verbo sair. Então, ela não saiu de casa. Ou uma dúvida, talvez ele volte. De acordo com a circunstância que exprime, o advérbio ele vai poder indicar lugar, tempo, modo, afirmação, negação, dúvida, intensidade, exclusão, inclusão e ordem. Então, eu vou dar para vocês alguns exemplos de advérbios com todas essas circunstâncias. Então, advérbio de lugar. Em negrito, eu coloquei aí as palavras mais utilizadas, porém a gente utiliza todas essas em advérbios. Olha só em negrito, eu coloquei aqui, ali, acolá, perto, aí, longe. Tudo isso são advérbios de lugar. Tempo, depois, ainda, antes, nunca, jamais, agora, sempre. Advérbios de tempo. Advérbios de modo, bem, mal, assim, calmamente. Advérbios de afirmação, sim, certamente. Negação, não, nem, nunca, jamais. Advérbios de dúvida, acaso, porventura, quiçá, talvez. Advérbios de intensidade, muito, pouco, extremamente, intensamente, grandemente. Advérbios de intensidade. Advérbios de exclusão, apenas, apenas isso. Apenas o vento move a copa das árvores. Apenas, não existe nada mais, é apenas isso. Então, é uma exclusão, eu estou excluindo tudo, colocando apenas aquilo. Inclusão é incluir. Então, eu vou colocar ainda, até, também. O indivíduo também amadurece na adolescência. Ele não amadurece só na infância, ele amadurece também na adolescência. Então, eu acrescentei, o indivíduo amadurece na infância, mais adolescência, mais vida adulta. Enfim, eu estou incluindo, acrescentando. Tem o advérbio de ordem, depois, primeiramente, ultimamente. Próxima classe de palavras é a preposição. A preposição é uma palavra que estabelece uma relação entre dois ou mais termos da oração. Ou seja, ela vai ligar duas orações ou dois termos de uma mesma oração. Por exemplo, na frase, os amigos de João estranharam seu modo de vestir. Nessa frase, nós temos duas preposições. Preposição de. Dá para a gente perceber que amigos e João são dois elementos que estão sendo ligados por uma preposição de. Modo de vestir, o modo e o vestir são duas palavras que estão sendo ligadas, relacionadas por uma preposição. Ele esperou com entusiasmo aquele breve passeio. Com é uma preposição que está relacionando esperar e entusiasmo. As preposições, elas podem ser divididas em dois grupos. Preposições essenciais, que são aquelas que são exclusivamente preposição. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, atrás. Todas estas palavras são preposições exclusivas. E existem as preposições acidentais, que por um acidente acontece.
numa frase, numa oração, de repente ela vira uma preposição, mas originalmente ela não é preposição. Temos, por exemplo, aí essas palavras: afora, como, conforme, consoante, durante, exceto, mediante. Dá para a gente perceber aqui que conjunções, substantivos, não são preposições, mas pode ser que em uma determinada oração, essa conjunção vire uma preposição de repente, ou esse substantivo vire, de repente, uma preposição. A próxima classe de palavras é a conjunção. Conjunção é uma palavra invariável, ou seja, ela nunca vai variar. E, muito parecida com a preposição, ela vai ligar duas orações também. Ela vai relacionar essas duas orações ou esses dois termos de uma mesma oração. Então, como nesse exemplo, a menina segurou a boneca e mostrou quando viu as amiguinhas. Aqui a gente percebe duas conjunções e três orações, porque cada oração ela tem um verbo. Então aqui a gente tem três verbos, né? O verbo segurar, mostrar e ver. Então por isso nós temos três orações. Cada oração tem um verbo. Na primeira oração está: a menina segurou a boneca. A segunda oração, ela inicia com uma conjunção, a conjunção e. Então, gente, percebe-se que a conjunção e está ligando a primeira oração, a menina segurou a boneca, com a segunda oração e mostrou. Quando viu as amiguinhas. Quando é uma outra conjunção que está ligando a segunda oração com a terceira oração. De acordo com o tipo de relação que se estabelece, as conjunções elas podem ser coordenativas ou subordinativas. As conjunções coordenativas, elas vão ligar as orações que não fazem parte uma da outra, ou unem núcleos de um mesmo termo de oração. Já as subordinativas são conjunções que indicam dependência de um elemento ao outro. Então, ela vai sempre ligar de uma forma dependente, que depende. E as coordenativas não necessariamente dependem uma da outra, mas elas unem, elas são coordenadas, elas são unidas, mas não são dependentes. As conjunções coordenativas são aditivas, e, nem, bem como, não só, mas também, não apenas. Então, assim, aditiva vai adicionar. É tipo assim, não apenas isso, mas também aquilo. Então, eu estou adicionando. A adversativa, o próprio nome já explica. A diversidade. Mas, porém, ou seja, eu estou discordando. Contudo, todavia. A alternativa, todas elas são autoexplicativas, né? A alternativa é de alternação. Ou, quer, ora uma coisa, ora outra coisa. Seja isso, seja aquilo, tanto faz, entendeu? É uma coisa de alternativa. Pode ser isso, pode ser aquilo. Conclusiva indica uma conclusão. Assim, concluo que. Logo, portanto, explicativa, que vai explicar. Que, porquê, pois, porquanto. Vai sempre dar uma explicação na oração. As conjunções subordinativas, elas podem ser causais, vão indicar uma causa, um motivo de que algo aconteceu, por que isso aconteceu, por quanto isso aconteceu. As comparativas vão fazer uma comparação, como, que nem aquilo, como aquilo.
As concessivas, elas vão dar um contraste, uma quebra de expectativa. Por exemplo, eu falo embora, conquanto, ainda que. Então, é sempre algo que vai quebrar uma expectativa daquilo que você está esperando. Condicionais são as conjunções que dão uma condição. Ó, se, desde que, caso. Então, sempre vai dar uma condição para que algo aconteça. As conformativas, elas são aquelas que estão em conformidade. Conforme, como, segundo, elas estão conformando com alguma coisa, concordando com alguma coisa. As consecutivas, elas exprimem algo que é uma consequência. Consecutivo é uma consequência, que depois de tal, tanto, tão, de modo que, de forma que, sempre uma consequência. As conjunções finais vão indicar finalidade de alguma coisa, para que, a fim de que. As proporcionais vão indicar proporção, né? A proporção que, a medida que, quanto mais eu faço isso, mais aquilo acontece. Então, é uma proporção. Tem as temporais, né? As conjunções temporais que vão indicar o tempo. Quando, enquanto, assim que. E as integrativas, que são aquelas que vão introduzir uma oração substantiva. Que, se, com. Por fim, gente, nós temos a interjeição, que é uma palavra também variável, né? Ela vai exprimir emoções, sensações, né? Estados de espírito. E elas, uma dica, assim, para conseguir identificar a interjeição é que geralmente ela vai vir com exclamação na frente. Ela vai indicar uma sensação, uma emoção e vai ter uma exclamação na frente. Então, nós temos várias interjeições. Aqui eu coloquei alguns exemplos, né? Interjeição de advertência. Olha, cuidado, devagar, calma. Afugentamento, fora, passa, rua, show, alegria. Oh, oh, oba! Tudo isso é alegria, satisfação, alívio, ufa, ai. Então, tipo assim, vai sempre expressar uma emoção, hein? A interjeição, ela sempre vai expressar uma interjeição. E aqui são esses exemplos de alívio, animação, aplauso, ó, bravo, apoiado, de concordância, claro, sim, repulsa, desaprovação, desejo ou intenção, desculpa, dor, tristeza, dúvida ou incredulidade, espanto ou admiração, impaciência ou contrariedade, pedido de auxílio, saudação, chamamento, invocação, pedido de silêncio, um terror, um medo. Enfim, todas essas são exemplos de interjeições. Então é isso, gente. A aula de hoje foi bem curta, como vocês pediram. Eu espero que vocês tenham gostado e entendido todas as 10 classes de palavras da morfologia. É isso, então um abraço para todos vocês.